Sabe, muitos de nós, à medida que os anos avançam, tendemos a desvalorizar pequenos incômodos ou mudanças no nosso corpo. É fácil pensar, isto é só da idade, ou é normal. Já não sou nenhum miúdo. E é verdade que o envelhecimento traz as suas particularidades. Mas há uma diferença crucial entre as mudanças normais do corpo e os sinais que o nosso organismo nos está a dar de que algo não está bem. Algo que precisa da nossa atenção imediata. A realidade dolorosa é que muitas doenças sérias e potencialmente fatais, como o cancro do intestino, começam com sinais subtis que, se forem ignorados ou atribuídos simplesmente ao avançar da idade, podem ter consequências devastadoras. O segredo. E é isso que lhe quero partilhar hoje. Não é viver com medo, mas sim viver informado, atento e proativo. Saber reconhecer estes sinais pode ser a diferença entre uma intervenção simples e um problema muito maior. Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais de alarme para o cancro do intestino que nunca, em hipótese alguma, deve ignorar. Fique comigo até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre a sua saúde. Vamos começar por algo que muitos de nós já experienciamos, uma alteração nos nossos hábitos intestinais. Pode parecer uma coisa pequena. Não é um dia com o intestino mais preguiçoso, outro dia com uma diarreia ligeira, ou talvez a consistência das fezes que muda um pouco, às vezes. As pessoas comem algo diferente, ou estão um pouco mais ansiosas, e logo associam a isso. Mas a questão fundamental aqui não é uma mudança isolada ou pontual, o verdadeiro sinal de alarme, a primeira bandeira vermelha que o seu corpo pode estar a agitar. É uma alteração persistente nos seus hábitos intestinais, que dura mais de alguns dias ou semanas. Pense no seu padrão normal, aquilo a que o seu corpo está habituado. Se costuma ir à casa de banho todos os dias, à mesma hora, e de repente passa a ter diarreia durante 2 semanas seguidas. Ou, pelo contrário, o seu intestino fica obstipado de uma forma que nunca antes tinha acontecido, sem uma razão óbvia como uma mudança na dieta ou medicação. Então isso merece a sua atenção. É importante notar que não estamos a falar de um episódio isolado de diarreia depois de comer um prato mais picante, ou de uma prisão de ventre depois de uma viagem longa. Estamos a falar de algo que se instala e não desaparece. Esteja atento se a diarreia se torna mais frequente e aquosa, ou se a obstipação se torna mais severa e difícil de digerir, ou se há uma alternância estranha entre os dois. Por exemplo, conheço a história de uma senhora, a Dona Maria, que sempre teve um intestino muito regular. Ela comia a sua sopa ao jantar, bebia bastante água, e o corpo dela funcionava como um relógio. Mas, de repente, começou a sentir-se inchada, com muitas dores de barriga e pior. Passava dias sem conseguir ir à casa de banho, o que nunca lhe tinha acontecido. E quando ia, as fezes eram muito duras, ou, do nada, tinha um dia de diarreia, no início. Pensou deve ser dos nervos, ou comi algo que me fez mal. Mas quando estas mudanças persistiram por mais de 1 mês, ela percebeu que algo não estava certo, e foi aí que procurou ajuda. O importante é não adiar a procura por um médico quando o seu corpo lhe está a enviar mensagens tão claras sobre uma mudança tão fundamental. O segundo sinal de alarme, e este é um que tende a causar bastante preocupação, é a presença de sangue nas fezes ou sangramento retal. Ninguém gosta de ver sangue, não é? E é natural ficarmos assustados muitas vezes. A primeira coisa que nos vem à cabeça são as hemorroidas, que são bastante comuns, especialmente na nossa idade. E, sim,
Na maioria dos casos, o sangue vermelho vivo que aparece no papel higiênico ou na sanita, especialmente depois de um esforço maior para evacuar. Pode ser devido a hemorroidas ou a pequenas fissuras. Mas há uma grande diferença entre um sangramento esporádico e um que se torna mais persistente. Ou, pior ainda, um sangue que não é tão vivo, mas mais escuro, ou até preto e alcatroado. O sangue escuro ou as fezes pretas, tipo alcatrão, indicam que o sangue vem de uma parte mais alta do trato digestivo e já foi digerido. O que é um sinal ainda mais preocupante. Mesmo o sangue vermelho vivo, se for contínuo ou em maior quantidade, nunca deve ser ignorado. O que estamos a procurar aqui não é para se assustar, mas para prestar atenção à cor, à frequência e à quantidade. O Dr. Silva, um gastroenterologista amigo, costuma dizer: se vir sangue, não espere, procure um médico, mesmo que seja hemorroidas. O médico precisa de confirmar para descartar algo mais sério. Ele já viu casos em que as pessoas ignoraram o sangue por meses, assumindo que eram hemorroidas, e quando finalmente procuraram ajuda, a situação já estava muito mais avançada. A mensagem é clara: qualquer sangramento retal, visível ou não, exige uma investigação médica. Não tente diagnosticar-se a si mesmo. Deixe isso para os profissionais. É sempre melhor pecar por excesso de cautela. Agora que já conversamos sobre as alterações nos hábitos intestinais e a importância de nunca ignorar a presença de sangue, vamos mergulhar no terceiro sinal de alarme, que é a persistência de desconforto abdominal. Quando falamos em desconforto abdominal, estamos a referir-nos a uma variedade de sensações, dores tipo cólica, gases excessivos, inchaço que não passa, ou uma dor persistente na barriga. É claro que todos nós, de vez em quando, sentimos um inchaço depois de uma refeição mais pesada, ou uns gases incômodos que passam rapidamente. Mas o que devemos realmente prestar atenção é a um desconforto que se torna constante, que não desaparece, ou que até piora com o tempo, sem uma razão aparente. Este desconforto pode manifestar-se como uma dor surda e constante, ou cólicas que vêm e vão de forma imprevisível. Pode ser acompanhado por uma sensação de peso ou pressão no abdômen. Pense na sua tia Eduarda, que adora comer um bom cozido à portuguesa, mas que depois se queixa de inchaço e gases. Para ela, isso pode ser normal. Mas se ela, de repente, começar a sentir uma dor abdominal que a acompanha durante o dia todo, todos os dias, mesmo quando não comeu nada diferente ou pesado, e que interfere com o seu bem-estar, então isso já não é apenas um desconforto normal. Essa dor pode não ser intensa, mas a sua persistência é o que a torna um sinal de alerta. Pode ser uma dor que não alivia com os remédios caseiros habituais, ou que a faz sentir-se constantemente desconfortável, impedindo-a de desfrutar das suas atividades diárias, como dar um passeio ou estar com a família. O que estamos a procurar é algo que não se encaixa no seu padrão habitual, algo que é novo e que se mantém. Muitas vezes, as pessoas mais velhas tendem a ser mais resistentes à dor e a minimizá-la, dizendo: "Ah, é uma dorzinha boba, vai passar." Mas se essa dorzinha persistir, não é boba coisa nenhuma e merece a sua atenção. É o seu corpo a falar consigo, a dizer-lhe que algo precisa de ser investigado. A quarta bandeira vermelha. E esta é uma sensação muito específica que muitas pessoas descrevem. É a de que o seu intestino não esvazia completamente. Já sentiu aquela sensação depois de ir à casa de banho? De que ainda há algo lá dentro. De que não conseguiu esvaziar totalmente o intestino, mesmo depois de ter feito o seu esforço. Esta sensação,
que os médicos chamam de tenesmo, pode ser bastante frustrante e desconfortável. É como se houvesse um bloqueio ou uma obstrução que impede a evacuação completa. Não estamos a falar de um episódio ocasional em que se sente um pouco pesado. Estamos a falar de uma sensação persistente, que acontece sempre que vai à casa de banho, ou que surge de repente e o acompanha durante dias ou semanas. Pode sentir a necessidade de ir à casa de banho várias vezes num curto espaço de tempo, apenas para passar pequenas quantidades de fezes ou para não passar nada. Mesmo com a sensação de urgência, esta pode ser uma experiência muito desgastante e até embaraçosa para algumas pessoas. O que esta sensação pode indicar é que algo está a ocupar espaço no intestino ou a interferir com a sua função normal de esvaziamento. Imagine o seu intestino como um tubo. Se algo estiver a crescer na parede interna desse tubo, pode dificultar a passagem das fezes e dar a sensação de que não consegue limpar tudo. A dona Isaltina, por exemplo, descreveu-me uma vez que se sentia presa. Dizia que ia à casa de banho e, passado pouco tempo, sentia novamente vontade, mas não conseguia evacuar satisfatoriamente. Ela sentia-se constantemente desconfortável, como se estivesse sempre cheia, mesmo depois de ter ido à casa de banho, e esta sensação não a deixava em paz. Isso, para ela, foi um sinal claro de que algo de diferente estava a acontecer. É uma sensação que não deve ser normalizada ou desvalorizada, especialmente se for persistente e se acompanhar outras alterações. Em seguida, temos a quinta bandeira vermelha, a fraqueza ou fadiga inexplicável. Quem de nós, depois de uma certa idade, não se sente mais cansado de vez em quando? É verdade que a energia diminui. O corpo já não recupera tão rápido. E as noites de sono podem não ser tão reparadoras. Por isso, é muito fácil atribuir o cansaço à idade, a uma noite mal dormida ou ao estresse. No entanto, o tipo de fadiga que é um sinal de alarme para o cancro do intestino é diferente. É uma fadiga profunda, persistente, que não melhora com o descanso e que não tem uma explicação óbvia. É aquela sensação de exaustão que o impede de fazer as suas atividades diárias, que o deixa sem ânimo para as coisas que antes gostava de fazer. Muitas vezes, esta fadiga está ligada à anemia por deficiência de ferro, que é causada por uma perda crônica e gradual de sangue no intestino. Este sangramento pode não ser visível nas fezes, porque é tão pequeno e constante que o sangue é digerido antes de ser expelido. Mas, ao longo do tempo, esta perda de sangue leva a uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar oxigênio para os tecidos do corpo. Quando os tecidos não recebem oxigênio suficiente, sentimos-nos fracos, pálidos, com falta de ar e, claro, extremamente fatigados. É um ciclo vicioso. O Sr. Manuel, um senhor que sempre foi muito ativo, que cuidava da sua horta e dava os seus passeios diários, começou a sentir-se sem forças. Ele achava que era o peso dos anos, que já não tinha a mesma energia. Mas essa fraqueza tornou-se tão intensa que ele mal conseguia subir as escadas da sua casa sem ter de parar para descansar. A esposa notou que ele estava mais pálido e que se cansava com muita facilidade. Este tipo de fadiga não é apenas um cansaço normal da idade. É um sinal de que algo está a consumir os recursos do seu corpo. E a anemia pode ser um sintoma silencioso de um problema maior. Por isso, se sentir inexplicavelmente exausto, sem energia, sem uma causa clara, e isso persistir, não o ignore. Um simples exame de sangue pode detetar uma anemia e levar à investigação da sua causa. Não se conforme com a ideia de que é só da idade quando o seu corpo está a gritar por ajuda. Em sexto lugar, temos um sinal que muitas vezes é bem-vindo se for intencional,
mas extremamente preocupante se for, perda de peso inexplicável. Imagine que, de repente, começa a emagrecer sem ter mudado a sua dieta, sem ter feito mais exercício físico e sem estar a tentar perder peso. Não estamos a falar de perder 1 quilo ou 2 ocasionalmente, o que pode acontecer por várias razões. Estamos a falar de uma perda de peso significativa, como 5 quilos ou mais, num curto período de tempo, digamos, em 6 meses, sem que haja uma explicação aparente. Esta perda de peso pode ser um dos primeiros sinais visíveis de cancro do intestino. O cancro, à medida que cresce, pode consumir uma grande quantidade de energia do corpo. Além disso, pode afetar a sua digestão e a absorção de nutrientes, fazendo com que o corpo perca peso mesmo que esteja a comer normalmente. Em alguns casos, a presença do tumor pode causar uma sensação de saciedade precoce, fazendo com que coma menos, ou pode provocar náuseas e falta de apetite. Lembro-me do caso da Dona Celeste, que sempre foi uma pessoa de bom garfo, que nunca recusava um petisco. Mas a família começou a notar que ela estava a ficar mais magra, que as suas roupas estavam a ficar largas. Ela própria não tinha dado muita importância. Achava que era por andar mais esquecida de comer ou porque já não tinha o apetite de antes. Mas quando o peso continuou a baixar, sem que ela fizesse qualquer esforço para isso, e as pessoas começaram a comentar a sua magreza, a família insistiu para que ela fosse ao médico, e foi aí que se descobriu a causa. A perda de peso inexplicável é um sinal que o corpo lhe está a enviar de que algo de grave pode estar a acontecer. Não o desvalorize, nem o celebre, pensando que está a fazer bem à saúde. Se não foi uma perda de peso procurada e intencional, é um motivo forte para procurar aconselhamento médico. E chegamos à 7ª e última bandeira vermelha. Uma que pode ser um pouco mais delicada de observar, mas que é igualmente importante. Fezes mais estreitas que o habitual. Imagine a sua casa de banho. A forma e o tamanho das suas fezes geralmente têm um certo padrão, certo? Pois bem, se começar a notar que as suas fezes estão persistentemente mais finas, como um lápis ou uma fita estreita, isso pode ser um sinal de alerta. Esta mudança na forma das fezes pode indicar que algo está a bloquear ou a estreitar o caminho no intestino grosso. Um tumor, ao crescer, pode apertar o lúmen do intestino, forçando as fezes a passarem por um espaço mais pequeno, resultando nessa forma anormalmente estreita. Esta alteração pode ser mais difícil de notar no dia a dia, mas se for consistente e não pontual, é crucial estar atento. Não é que vá medir as suas fezes todos os dias, mas se, ao longo de várias semanas, começar a reparar que a forma está consistentemente diferente do seu normal, e especialmente se isso se acompanhar de outras alterações que já mencionamos, então é um motivo para investigar. É um sinal físico direto de que pode haver uma obstrução ou uma massa que está a impedir a passagem normal das fezes. O Sr. Joaquim, por exemplo, não se preocupou muito com as dores de barriga ocasionais. Mas quando começou a notar que as suas fezes estavam sempre muito finas, quase como um fio, e sentia que tinha dificuldade em evacuá-las completamente, foi o que o fez procurar o médico. Ele disse: "Eu pensei, isto não é normal. Nunca me tinha acontecido assim." E tinha razão em pensar isso. É uma observação importante, que, quando combinada com outros sintomas, pode ser um forte indicador. Pois bem, chegamos ao fim dos nossos 7 sinais de alarme para o cancro do intestino. Falamos das alterações persistentes nos seus hábitos intestinais, seja diarreia ou obstipação que não passa. Abordamos a presença de sangue nas fezes.
seja ele vermelho vivo ou escuro e alcatroado, e a necessidade de nunca o ignorar. Discutimos o desconforto abdominal persistente, aquelas dores ou inchaços que não desaparecem. Mencionamos a sensação frustrante de que o intestino nunca esvazia completamente. E também alertamos para a fraqueza e fadiga inexplicáveis, que podem ser um sinal de anemia silenciosa. E para a perda de peso não intencional. Um grito do corpo por ajuda, finalmente. Sublinhamos a importância de notar se as suas fezes se tornam persistentemente mais finas. Entendo que ouvir falar destes sinais pode ser assustador. E não é de todo a minha intenção deixá-lo apreensivo. Pelo contrário, o meu objetivo é muni-lo de conhecimento. É dar-lhe o poder de reconhecer estes sinais e de agir atempadamente. Lembre-se, o cancro do intestino, quando detetado numa fase inicial, tem elevadíssimas taxas de cura. A prevenção e a detecção precoce são as suas maiores aliadas. Não se contente com a ideia de que já tenho idade, ou isso é normal para a minha idade. O seu corpo é um templo e merece a sua atenção e cuidado em todas as fases da vida. Não deixe que o medo ou a vergonha o impeçam de procurar ajuda. Falar abertamente com o seu médico sobre estes sintomas pode salvar a sua vida. Ele está lá para o ajudar, para esclarecer as suas dúvidas e para realizar os exames necessários. Pequenas mudanças na sua atenção podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade, e na sua capacidade de viver a vida plenamente, desfrutando de cada momento. Se este vídeo o ajudou a ficar mais informado ou o motivou a falar com o seu médico, por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se gostou do conteúdo, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas sobre como cuidar da sua saúde e viver melhor. A sua saúde é o seu maior tesouro. E você merece o melhor. Continue a cuidar de si, a ouvir o seu corpo e a viver a sua melhor vida em todas as idades.